Opa, salve, salve, beleza? Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. O recado é rápido, não precisa pagar nada, não dói, então chega junto, clica aqui e te inscreve no canal. Fim de papo, fecha-se a história do Grenal 426, o Grêmio vence o Inter por 2-0 e é o finalista do Campeonato Gaúcho 2020, vai decidir o título contra o Caxias, um Grenal que dividiu opiniões, alguns achavam que o Inter era o favorito, eu ainda via o Grêmio como favorito no clássico Grenal, inclusive até externei essa opinião numa live. Muita coisa do que eu falei hoje ao longo da tarde acabou, de certa forma, se traduzindo no campo, né? Primeiro ponto, o Inter, que foi muito bem contra o Sportivo, teve um adversário de mais qualidade, era natural que tivesse dificuldade. O grande detalhe é o nível de atuação que o Inter teve. Achei um time que começou muito nervoso, abusando demais das faltas, correndo risco de, inclusive, ter jogador expulso, né? Um Internacional desorganizado, não só pelo trabalho do treinador, não foi ele o grande responsável, não. O Inter como time faliu, e faliu justamente pelo péssimo rendimento dos seus jogadores. O Grêmio foi o dono absoluto do meio de campo, os volantes do Grêmio jogaram com liberdade, principalmente no campo do Internacional. O Inter marcou muito mal no meio, não teve organização de meio de campo, não teve aquela capacidade que se esperava para chegar com uma bola melhor trabalhada. O centroavante, mais uma vez, escondido entre os zagueiros do Grêmio, pouco acionado, e o jogador que poderia dar o algo diferente em termos de característica foi o Marcos Guilherme, que também não jogou bem. Aliás, o time do Inter todo jogou mal. Mais uma vez, uma preocupação que eu falava no vídeo anterior, já na partida contra o Sportivo. Moisés de novo não foi bem. Musto, uma atuação quase que comprometedora. Sinceramente, vejo que é hora de aí sim mudar o meio-campo do Internacional. O Musto, que já deixou o Eduardo Cudê em situação complicada, sendo expulso em clássico Grenal, o Musto vem cometendo muitas faltas, vem recebendo cartões, correndo risco de expulsão. É um jogador que vai arrebentar o Internacional logo ali. Então que se prepare para mudar, porque eu não acredito que o Cudê vá conseguir consertar isso do Musto, porque também é uma característica do jogador. Muita gente ressaltou isso logo que o Internacional contratou, inclusive eu vendo a questão das estatísticas, é frequente o número de cartões. Então ele é um cara que, para o Internacional começar um jogo, né, com o seu time formado, com 11, e terminar o jogo com 11, se o Musto jogar, o Inter tem que entrar com 12 em campo. Se o Musto não jogar, entra com 11 e os 11 acabam a partida. Embora até o jogador que tenha sido expulso tenha sido o Patrick, mas isso é assunto para depois. O Inter chegou muito mais nos chutes de média distância, mas o Grêmio foi o time mais perigoso do primeiro tempo. 0-0 da primeira etapa, baratíssimo para o Internacional. O resultado acabou, né, para o outro lado da história sendo ruim para o Grêmio. O Grêmio foi bem superior ao Inter e aí se esperava que o Cudê pudesse reorganizar principalmente o meio de campo, que foi o setor que, na verdade, foi o grande derrotado do Internacional no primeiro tempo. Mas aí começou a segunda etapa, o Grêmio melhor. Ali nos primeiros minutos o Grêmio acabou fazendo, inclusive, o seu gol. Um Inter muito mal posicionado defensivamente, principalmente Bruno Fux, Musto e Vitor Cuesta. Basta rever o lance, né? O Diego Souza, mais uma vez no lance de bola alta, né? O jogador tem uma impulsão absurda. Ele acabou justamente ganhando o lance na bola alta e o Maicon livre fazendo o gol. Aí o jogo mudou um pouquinho, o Cudê teve que fazer uma alteração no Inter, mudou de lado o Bosquilha, colocou o Patrick em campo, mas realmente não adiantou. Não adiantou, o Inter até teve mais volume de jogo, mas o Grêmio também ficou, por característica, com um time um pouco mais lento, né? Com as necessidades de modificações também do técnico Renato. O Inter teve volume de jogo, mas não ameaçou, teve apenas uma oportunidade com 10 minutos de partida do segundo tempo, que foi aquela bola do Guerreiro na esquerda que o Thiago Galhardo de carrinho teve a chance de empatar. No mais, ficou o Inter trabalhando bola,
o Grêmio observando e desarmando no momento oportuno. Realmente foi uma partida em que se viu uma grande diferença. E não foi só no placar não, né? Até porque eu quero focar muito mais o rendimento. O Isaac acabou fazendo o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, o Grêmio teve uma chance de fazer também um outro gol com o Everton, o Renato colocou PP, Luciano tentou justamente martelar o Internacional e olha, o Inter poderia até ter sido goleado se o Grêmio não fosse tão displicente em relação a algumas situações na partida. A diferença foi muito grande, se viu que ela foi inclusive maior pelo baixo rendimento do Inter, mas é preciso ressaltar que neste momento, em uma condição absolutamente normal, o Grêmio é melhor que o Inter. Não adianta. Há uma diferença em relação à organização de time, a peças, né, a jogadores que compõem o time do Grêmio, e ela é técnica, ela é de personalidade, o poder de indignação do Internacional com as vitórias do Grêmio, esse poder é extravasado de uma forma errada, né? É com briga, é com tentativa de agressão, como mais uma vez se viu no Grenal. O Inter não consegue reverter isso em relação a um nível técnico aceitável. Ficou muito naquele jogo da Libertadores da América, mas depois não conseguiu, né, ser tão superior ao Grêmio neste enfrentamento, levando em consideração que a gente está voltando de uma pandemia, há muito tempo sem jogar, já de cara se teve um Grenal, agora outro, mas vai se fazer o quê? Foi o jogo até agora de maior exigência, né? A partida contra o Sportivo, o Inter patrolou, ganhou, jogou com absoluta tranquilidade e definiu o jogo com 13 minutos, mas hoje ele teve um adversário forte, melhor do que ele, e o time conseguiu apresentar uma atuação abaixo da média. Então o resultado foi justo, o Grêmio foi merecedor da vitória no Grenal. Talvez o placar pudesse ter sido maior em virtude da superioridade gremista, e cá para nós o Grêmio está dando um passo importantíssimo para a conquista do Campeonato Gaúcho. O que fica do Grenal? A diferença entre um e outro, que mais uma vez foi o fator que levou a vitória gremista. Beleza? Comentários aqui embaixo, daqui a pouco a gente interage aqui no canal. Se curtiu, mete like no vídeo, não precisa pagar nada, não dói, chega junto, te inscreve aqui no canto da tela e compartilha o nosso conteúdo, beleza, gente? Fui!